E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo Oyama e aqui no meu canal eu falo sobre cultura japonesa e hoje eu gostaria de fugir um pouquinho do tema novamente. É, para quem não sabe, eu sou muito fã da Lady Gaga. Recentemente ela lançou um clipe chamado 911. Outra coisa também, uma outra justificativa. E para quem não sabe, eu sou professor de língua portuguesa e ministro aulas de gramática, literatura e produção textual. Para quem gosta bastante de literatura, certamente gosta de fazer bastante análise sobre determinadas obras. E não vai ser diferente aqui no vídeo de hoje. Eu gostaria de trazer um pouquinho dessa análise discursiva do clipe da Lady Gaga, principalmente conciliando, relacionando com o filme que ela se baseia, que ela se inspira, que é chamado de A Cor da Romã. Esse filme foi dirigido por um diretor chamado Sergei Parajanov, eu acho que é assim que se pronuncia, é um cineasta armênio. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa obra e também conciliando com o clipe da Lady Gaga e fazendo algumas relações. Eu gostaria de colocar as referências para vocês entenderem onde a Lady Gaga se baseou no clipe e tentar relacionar as mensagens, tanto do filme quanto do clipe da Gaga. Para isso, eu vou falar um pouquinho do resumo do filme e abordar três pontos aqui principais, que é o texto, que vai ser bem curtinho, as referências, que eu gostaria de mostrar para vocês, e daí, por último, falar um pouco dessa mensagem, tanto do filme e principalmente da música, e como a Lady Gaga trouxe essas referências no clipe dela para conciliar com a mensagem que ela quer transmitir a partir da música dela. Então o que acontece no filme em que a Lady Gaga se baseou? Né? O filme chamado A Cor da Romã. A gente tem um protagonista chamado Sayat Nová e a gente acompanha a trajetória dele, na verdade, desde criança até a morte dele, né? Depois de idoso, enfim. Ele é um trovador e ele entra para o convento e lá a gente vai explorando alguns elementos religiosos e durante todo o filme a gente vê uma conciliação de várias artes, música, cultura da Armênia, entre tantos outros aspectos fundamentais para construir a narrativa do filme. E se a gente for colocar aqui o enredo, seria um pouco complicado porque a narrativa é um pouco complexa pelo fato de ela não ser uma narrativa convencional, né, de acordo com o que a gente está acostumado a assistir e a entender, enfim. Então, ali a gente acompanha desde a infância e a gente vai começando a entender aos poucos esse trovador, esse protagonista. E aí eu, né, como professor de literatura, eu fiquei me perguntando o que o filme tinha a ver com a questão do trovadorismo. Na verdade, ele tem bastante, mas quando a gente estuda, a gente verifica que essa questão das cantigas, líricas e etc., a gente tem pelo menos três, e duas são de acordo com a poesia lírica. Então, primeiro momento, é muito compreensível, porque a poesia lírica ela vai trabalhar bastante a questão da subjetividade, as emoções, a percepção, né, o estado de espírito do protagonista, e é uma forma de ele se expressar de uma maneira intensa, e ali a gente consegue, né, verificar todos esses elementos durante o filme. Só que uma coisa que eu me perguntei era a questão da amada. Onde aparece essa amada, né? Porque durante o trovadorismo a gente verifica uma elevação da mulher, né? Assim como foi posteriormente no romantismo. E o protagonista, ele entra nesse convento e a gente vai verificando um comprometimento, e depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. E eu me perguntei sobre a questão da mulher. E de acordo com um artigo que eu li de Almeida Palles, né, que foi muito fundamental para eu também poder estar gravando esse vídeo, ele coloca ali um pouquinho, né, do que estava escrito no roteiro, e aí eu consegui entender um pouquinho melhor o porquê o protagonista é trovador, e aí eu entendo essa questão da subjetividade relacionada com a mulher. Bom, como eu ia falar, né, a gente tem três tipos e dois
que se encaixa nessa cantiga lírica, que é a cantiga de amor e a cantiga de amizade. Então, os dois vão falar sobre aspectos, né, da vida amorosa, e no trovadorismo a gente verifica bastante, essa falta de resposta, de reciprocidade da mulher amada para o trovador, ou seja, né, no caso, para o eu lírico. E aí, né, com esse artigo, ele me ajudou a entender como isso também está dentro do filme, que no caso, né, o protagonista ele é filho de tecelões, assim como diz Almeida Palles, e na época tinha um rei chamado Rei Iraque, da Geórgia, e ele se torna cancioneiro da corte. E ele se apaixona pela princesa Ana. E aí que tá esses elementos que, se a gente não prestar atenção no filme, a gente acaba, né, não percebendo. E, na verdade, é um pouco difícil, porque o filme ele não tem muitos diálogos. E a narrativa dele vai se construindo a partir dos recursos imagéticos, né? E, enfim, essa princesa Ana era irmã da monarca, e ela é uma mulher inacessível no aspecto de que, né, o status dela, né, o status social, é totalmente diferente dele, que é apenas um cancionista. E aí eu consegui entender, de fato, todos esses elementos do trovadorismo no filme a partir, né, desse artigo, em que o autor ele teve o acesso ao roteiro, ele conseguiu também expor alguns trechos, enfim, o que é bem esclarecedor. Eu vou estar deixando aqui o link abaixo para quem quiser ler e entender um pouco mais de como é trabalhado os recursos imagéticos e, enfim, ter uma análise melhor sobre o filme. Então aí a gente entende essa questão do protagonista ser um trovador e, né, conciliando com as aulas de literatura, realmente a gente entende que essa questão de amar alguém e que é totalmente inacessível ao eu lírico, e que os elementos da música também se faz muito presente. Porque, quem não sabe, essas cantigas líricas eram cantadas, essa poesia era cantada. E no filme a gente verifica a musicalidade presente compondo a narrativa, o que é também essencial, justamente porque o filme ele não tem tanto diálogo assim. Então a música cantada também, além dos vários instrumentos sendo tocados, ajuda a construir essa narrativa e a contar essa história. Então eu gostaria de apontar primeiramente 3 pontos principais, né? Que é o texto, que eu gostaria de comentar sobre isso. Depois, as referências, mostrando imagens, vídeos, né, de algumas cenas que batem com o clipe da Lady Gaga. E no final falar sobre essa mensagem, assim como eu expliquei anteriormente. Primeiramente, o texto. Assim como professor de língua portuguesa, a gente entende que o texto ele precisa ser construído aos poucos até ele ter uma certa clareza, até ele, né, chegar ao ponto em que ele possa ser entendido, ou pelo menos até se manifestar totalmente o sentido. E o texto é uma palavra, acho que chave para esse filme, porque ele está muito relacionado com a questão do tecido, né? Ou seja, tecer alguma coisa até formar ali o material. E a gente tem esse elemento no filme, né? O protagonista é filho de tecelões, a fabricação têxtil é muito rica no filme. São elementos que aparecem no começo do filme, e até mesmo as questões gestuais, porque principalmente no capítulo 2 do filme, em que o protagonista, ou no caso o poeta, né, como é muito conhecido também, enfim, ele vai, né, tecendo, fazendo alguns movimentos, e cheio de linhas, enfim, como se estivesse construindo alguma coisa. E a Lady Gaga também, ela faz esses elementos com as mãos. Eu não sei se eu estou viajando, mas pelo menos é o que parece. Dun Karak Hakazet Dun Karak
Hakatut. Karak. Dun karak. Hakatut karak. Mas enfim, voltando para a questão textual, esses elementos, né, parece que se encaixam perfeitamente porque parece que quer comunicar alguma coisa pra gente no começo do filme de que a história ela vai sendo construída, costurada ou, né, ou melhor, sendo tecida aos poucos até a gente entender. Então o texto é isso. O texto, ele é um elemento em que ele vai sendo construído ou, né, sendo tecido aos poucos até formar um todo, até ter uma clareza. E, enfim, no clipe da Lady Gaga é a mesma coisa. A gente vai vendo, né, a narrativa e principalmente toda aquela história que a Lady Gaga, né, criou e também se baseou no filme. E a gente não vai entendendo, né, o porquê, até onde ela quer chegar, e no final, né, quando o texto está já concluído, a gente tem o entendimento e ali tudo faz sentido pra gente. E ainda sobre a questão textual, o clipe e o filme, principalmente, né, ele tem auxílio de outros recursos, né, além do recurso imagético, da música e da fotografia, das cores, tudo isso são essenciais para construir essa narrativa. Então vamos lá. Nesse segundo ponto eu vou mostrar as referências e colocar algumas comparações, ou pelo menos relacionando com as imagens do clipe da Lady Gaga e com o filme, principalmente. No começo a gente já verifica, né, a Lady Gaga no deserto e tal, os romãs, né, já não precisa falar muita coisa sobre isso, e que é um elemento também visual muito importante no filme, porque as cores têm sempre um significado. O vermelho, né, a gente verifica no cinema tradicional a questão da paixão, do amor e etc. No filme, o vermelho ele já simboliza vários elementos, né, desde a questão, talvez, do amor, mas também, principalmente, relacionado com os elementos religiosos e a questão do sangue, o carmesim, a questão do sacrifício. Então, voltando, né? No começo a gente já verifica a Lady Gaga seguindo, né, um cavaleiro e ela indo atrás e tal. Nessa primeira cena a gente já verifica que aconteceu alguma coisa, alguma tragédia, e ela vai seguindo esse cavaleiro, né, pra ver até onde dá e tal. A gente também tem isso no filme. E quando a Lady Gaga chega numa pequena cidade, um vilarejo, e a gente já vai começando a verificar alguns elementos importantes, né? E principalmente religiosos, né? Como atrás parece que tem uma pequena igreja e tal. E no filme a gente tem um recurso que o diretor utiliza, que são as tomadas, né, sendo repetidas, e sempre duas vezes. A Lady Gaga, ela faz isso, ela utiliza desse recurso, né, principalmente na cena em que tem um cara batendo a cabeça num travesseiro, e aí a gente verifica que vai mudando algumas imagens, vão aparecendo elementos a mais, certo? Mas sempre duas vezes. Isso no filme acontece mais de uma vez. Continuando com a questão dos elementos religiosos, no filme, o poeta ou o cancionista, ele está numa cena em que está cheio de livros e ele começa a folheá-los. E vão aparecendo imagens, né, de elementos religiosos, místicos, né, questões sobrenaturais, Deus, o diabo, né, no caso da questão da divindade, a maldade, certo?
bem, o mal, o pecado e a santidade. Esses elementos são, né, importantes. E a Lady Gaga também se baseou, né, na questão visual, né, desses desenhos que vão aparecendo, é, de alguns sacerdotes, né, ou pelo menos pessoas que fazem parte desse âmbito religioso. E bom, nesse primeiro capítulo a gente vai acompanhando a infância desse protagonista no filme A Cor da Romã. E no capítulo 2 do filme, que é a juventude do poeta, a gente verifica que ele já está maior e ele meio que está sendo preparado para poder entrar no convento. Então, novamente tem as questões dos tecidos e ele vai trabalhando, né, gesticulando e enfim, assim como faz a Lady Gaga. E é engraçado que a Lady Gaga, ela percebeu todos os detalhes que ela pudesse utilizar e para ser um constituinte de sentido, né, para o clipe dela. Então, até mesmo as questões visuais, né, das roupas, o figurino do filme, ela incorpora no clipe e que ajuda, né, a remeter essa referência do filme. Continuando, tem uma cena em que a Lady Gaga, né, no clipe de 911, ela vai subindo, né, como se ela estivesse levitando, ou seja, a alma dela está indo, né, para o céu e de repente ela para e, né, tem alguém segurando com uma corda, tem uma corda amarrada nos pés dela e não deixa ela, né, fazer essa transição totalmente para o céu. E aí puxa bruscamente até que ela cai no chão e enfim. E no meio dessa cena tem, né, uma mulher em que vai espelhando, o reflexo vai sendo batido no rosto da Lady Gaga. E isso a gente verifica também, um elemento da questão do espelho e do reflexo. Então, a Lady Gaga conseguiu, né, captar, perceber todos esses elementos possíveis para construir a narrativa dela, assim como é feito no filme. E essa questão do reflexo, a gente verifica que faz totalmente sentido no final do clipe da Lady Gaga, né? Quando tem uma mulher do pronto-socorro tentando reanimar, reviver a Lady Gaga e, né, geralmente eles usam aquelas lanternas para verificar, para ver se a pessoa tem uma reação. É isso. Posteriormente, né, no capítulo 3 e 4, a gente vai verificando o protagonista, o poeta, no caso no filme, exercendo mais, né, essa devoção, né, na questão da igreja e etc. Ele vai conduzindo velórios, casamento e tem alguns subcapítulos só comentando para vocês entenderem, né, como que isso aparece no filme, o que aparece no filme. São elementos religiosos se fortificando cada vez mais e trabalhando com a questão da subjetividade desse protagonista, desse poeta, certo? Então, a gente tem alguns simbolismos, né, referente à questão da morte de Jesus Cristo, os sacrifícios dos cordeiros e depois algumas lamentações. E isso vai ajudando a construir essa narrativa e a explorar mais esses lados artísticos, né? E trabalhando com a questão do emocional desse protagonista. A gente vê, né, um ponto em que a Lady Gaga também pegou ali para ajudar a criar o seu clipe, que é a mudança do figurino. A gente vê alguns cortes durante as filmagens, né, e esses efeitos especiais no sentido de que no sentido da mudança do figurino. E isso aparece no clipe da Lady Gaga também,
né? Quando temos todos aqueles personagens na volta dela, e ali bem no final ela se depara com uma roupa toda preta e totalmente ali, né, a cara da Lady Gaga de usar aquelas roupas excêntricas, chamativas, e de repente a gente verifica ela já vestida, né, com essa roupa. E isso também tem no filme. Aí, continuando, é no capítulo 5 do filme em que a gente tem uma cena que é bastante esclarecedora no sentido de que faz parte de uma questão mais voltada para o irreal, que é o sonho. E isso também aparece no clipe, só que tem uma outra abordagem, né? Como a gente verifica no clipe da Lady Gaga, ela estava, né, transcendendo para uma outra realidade, né, após a morte, e é como se ela tivesse algumas alucinações, ou é como se ela tivesse, né, realmente, a gente não sabe, nesse mundo, né? Na verdade é mais para o aspecto, né, ilusório mesmo. E no filme, no capítulo 5, que é intitulado de O Sonho do Poeta, a gente tem uma cena, né, em que ele aparece mais novo, no caso mais jovem, né, uma versão do segundo capítulo, deitado, parece uma espécie de enterro, parece que ele está morto, mas ao mesmo tempo ele está gesticulando, e ele aparece do lado, né, na cabeceira, em pé, mexendo em um negócio que eu não sei o que é aquilo, e também não diz muito sobre aquilo, mas o espaço é recheado de várias pessoas, o rei, os cancioneiros, algumas mulheres, seres místicos como um anjo, né, girando. A gente verifica alguns animais também, tem um camelo ali no meio, né, e a gente não entende muito essa cena, mas verificando o roteiro em que eu dei uma lida, né, para entender um pouquinho melhor, é realmente uma parte do sonho em que ele tem, né, durante o filme, em que ele aparece, né, desfrutando, regozijando ali no meio de todas essas pessoas. E a gente não entende muita coisa, mas novamente a gente tem, né, o gênero, que é a cantiga lírica, sendo novamente, né, explorada, né, só que de uma forma cinematográfica. E ali o individualismo, a subjetividade, né, e todo aquilo que talvez o protagonista sente e tem dentro dele, né, que às vezes realmente nem ele mesmo entende, mas ali que a gente não entende muito bem porque são vários elementos ao mesmo tempo, e é como se fosse uma tela do surrealismo. E no clipe da Lady Gaga, né, essa cena que faz a alusão é no final do clipe, quando está todos os personagens reunidos, né, assim como aquela mulher mística, enfim, representando talvez a Nossa Senhora, e que também aparece naquela cena do espelho, assim como eu comentei, e, né, não sei se vocês perceberam, além, né, do cavaleiro, além do homem que fica batendo no travesseiro, que a gente sabe que é o carinha ali no volante, no final do clipe, né? E vários outros personagens que ajudam a compor esse cenário, né? Religioso e também místico, né? Sendo, né, aqueles que vão julgar, aqueles que vão, né, ali compor esse cenário do julgamento. É como se ela estivesse numa espécie de um purgatório, vamos dizer assim. Também um cenário que aparecia bastante nos textos da Idade Média, porque, como a gente sabe, a questão da Igreja Católica era muito fluente e ia, né, ter influência nas produções artísticas. E ali, nesse cenário, né, numa espécie de purgatório, talvez, é como se a Lady Gaga fosse julgada. E no clipe, né, relacionando a isso com o filme, a gente entende que é uma referência, né, direta à questão do sonho. E assim como eu falei para vocês, a gente tem essa diferença
né? Que no filme é um sonho e no clipe é como se fosse essa alucinação, entre aspas, né? Depois do acidente. Bom, vocês devem estar achando que eu estou viajando muito e tal, mas, né, professor de literatura é assim. Não sei se vocês, né, já teve professores de literatura que viajam, mas eu acho que todos são iguais. E posteriormente a gente tem o capítulo 7, né, quando o poeta ele sai do convento, ou mosteiro, enfim, e no capítulo 8 ele conhece o Anjo da Morte. Novamente, né, as questões místicas ali aparecendo no filme, e a gente vai, né, acompanhando essa trajetória dele até que a gente chega no último capítulo, que é o capítulo 8, que é a morte do poeta. E aí a gente chega, né, nas últimas referências do clipe com o filme, que é nesse capítulo 8, a morte do poeta. A gente já verifica um protagonista mais de idade e já preparado para a morte dele. Alguns elementos visuais são importantes, né? Como uma cena em que esse poeta ele está com vários outros personagens, né? O Anjo da Morte ele acaba transitando ali com alguns anjinhos, e tem uma cena em que eles aparecem carregando uma espécie de uma janela, e que aparece no clipe da Lady Gaga também, de uma forma, né, visual um pouco diferente, mas ali, né, tendo aquele espaço, no caso onde seria a janela, em que o protagonista é colocado no centro, assim como é no clipe da Lady Gaga. E aí a gente já passa para o nosso terceiro ponto, né? Que daí eu vou conciliar essa referência com a questão das mensagens que tanto o filme quanto a música 911 tem. A mensagem, né, que tem durante essa cena, enquanto o protagonista, né, vai se preparando para a morte, é que tem algumas canções sendo entoadas que dizem assim: o mundo é uma janela. E posteriormente vai colocando ali um conteúdo lírico, né, falando sobre a questão do sofrimento e etc. Do tipo, estou cansado de feridas e por aí vai. Assim como eu falei, a música da Lady Gaga, né, ela fala sobre questões psicológicas, né, e principalmente na questão da depressão que a Lady Gaga, né, enfrenta ou já enfrentou, e sobre os remédios que ela toma. Em uma das entrevistas delas, né, para divulgar o álbum Chromatic, ela diz assim: escrevi uma música chamada 911 para o Chromatica, que fala sobre um remédio antidepressivo que eu tomo, porque às vezes não consigo controlar meu cérebro. E aí é que a questão da mensagem, o sentido, né, vai sendo explorado e vai sendo cada vez mais revelado, né, aos poucos. E aí a gente entende que esse conteúdo lírico da música fala sobre esses aspectos subjetivos, né, que a Lady Gaga enfrenta e que só ela tem, que ela quis transmitir na música, né? 911 é o número de emergência nos Estados Unidos, e é por isso que tem esse título, e vai falar sobre, né, essas questões, sobre essas questões psicológicas, emocionais, que é o que qualquer indivíduo pode enfrentar, né, e passar. Então, na música, a gente vê um conteúdo lírico, né, bem subjetivo, bem pessoal da Lady Gaga, né, que trata dessas questões das medicações. E no clipe, ela pega essas referências do filme para construir uma narrativa em que se encaixe perfeitamente, né, para esse conteúdo lírico da música, que fala sobre esses antidepressivos. Enfim, na última cena, após o acidente, né, a mulher do pronto-socorro pergunta se ela tomou alguns medicamentos, ela fala que não tinha nenhum analgésico, e aí ela está toda, né, desesperada, preocupada se alguém morreu, e, né, apavorada com o acidente. Durante a música também ela fala que não aguenta mais chorar, e que aquilo é o fim, e etc. Então, essas questões, né, entre aspas, pessimistas, também sobre a depressão em si pode afetar a saúde da pessoa e etc.
Todos esses temas, né, a Lady Gaga consegue ali, né, de uma forma bem esclarecedora, e aí, né, a gente verifica a atuação da Lady Gaga também, que é excelente, o desespero em que ela se encontra e tal, tudo ali para comunicar algo pra gente. E essa mensagem, né, pode conciliar na questão do filme no sentido de que o trovador, né, no caso o poeta, o protagonista, ele tem os seus, né, o seu lado pessoal que muitas vezes não é permitido por causa da religião, da igreja, e aí ele se vê também não sendo correspondido por alguém que ele é apaixonado, que é a princesa Ana. Além disso, a gente verifica que o protagonista ele deixa de lado, na verdade, ele resiste a algumas tentações, e a música, né, ela pode perfeitamente falar sobre essas questões das tentações e etc. E durante o filme, a gente vai verificando alguns textos, né, não são diálogos, são textos mesmo que aparecem no filme, em que se diz assim: a escuridão permanece nos pensamentos, minha canção permanece comigo. Para mim, nenhuma esperança é deixada na vida, meu túmulo me aguarda em breve. Então, a gente tem um conteúdo lírico também repleto de, né, solidão, mas também conflituoso, assim como é a canção 911, que traz esse aspecto conflituoso também, conturbado, né, de tudo que uma pessoa enfrenta, e que a Lady Gaga consegue, né, deixar esse lado pessoal pra gente, e ela faz isso de uma forma esplêndida, porque assim como ela veio divulgando, né, o Cromático, ela fala que o álbum é para ser dançante, e ela mistura, né, esses dois aspectos, né, tanto um lado conflituoso, mas também um lado em que ela quer se sobressair, né. Uma outra mensagem importante é a epifania. Na literatura, epifania é quando você tem uma manifestação divina, né, para o personagem, para alguém. E esse indivíduo ele tem um contato mais próximo com Deus. E como é que isso acontece no filme, né? A gente verifica o poeta num meio religioso, no âmbito, né, da igreja e tal, e ele vai se aproximando cada vez mais de Deus e etc, né? Ele sempre resistindo a algumas tentações e sempre ali fervoroso. E no clipe a gente verifica essa, né, proximidade da Lady Gaga ali, transcendendo, né, na questão do mundo plano para, né, o mundo espiritual, e os elementos religiosos, né, aparecendo também para compor esse cenário. No final também parece que tem uma espécie de purgatório, assim como eu falei, e é onde acontece, né, esse momento de epifania, e até isso a Lady Gaga conseguiu transmitir no seu clipe, e é o que aparece fortemente no filme. Então tem aquela questão, né? É cópia ou é referência, né? Nos dias atuais a gente verifica bastante sobre esse assunto das referências, ou, né, como a gente fala na língua portuguesa, a intertextualidade. Eu creio que a Lady Gaga, né, por mais que ela já tenha um histórico, principalmente no começo da carreira dela, de plágio, cópias, enfim, eu não creio que não é nada disso. Ela consegue pegar, né, outras produções antigas e readaptar, repaginá-los e colocar na versão dela, né? Colocar com a cara dela. Ou seja, é uma artista em que ela consegue ressignificar as coisas e fazer da maneira dela, né? E colocar ali de uma forma em que ela transmita e expresse a ideia dela. Então, a Lady Gaga é uma artista que vai se inovando cada vez mais, e ela consegue se reinventar. E além disso, ela consegue pegar um produto e fazer com que fique da maneira que ela queira, né, e expresse de acordo com as ideias dela. Então a questão da ressignificação eu acho que é muito importante, e ela pegou justamente um filme em que dá para conciliar, né, não somente os elementos simbólicos, mas também a mensagem por trás, e colocar da maneira dela. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Talvez eu tenha viajado um pouquinho,
Me fala aí o que vocês acharam sobre o clipe, se vocês assistiram ao filme, o que é muito bom, eu gostei, a fotografia é excelente e vale muito a pena. E, enfim, a gente se vê numa próxima e até mais, gente!